Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? É uma alegria, irmãos, estar com os irmãos de novo aqui. Com muito tempo que eu não tinha mais vindo aqui, né, visitar os irmãos, mas fizeram esse convite. Certo que é longe, lá para cá é longe, assim, né? Somente é esse horário à noite, né? A gente vinha lá, as casinhas para cá. É um pouco distante. Mas é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos abençoa, é Ele que está conosco. Vamos ler aqui uma passagem aqui, irmãos, só um momento, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vou ler aqui Marcos 5, tem por título, irmãos, a filha de Jairo, e os irmãos já conhecem esse texto, né? Bastante, já foi lido, foi falado, já pregado por muita gente nesses textos, né? Que tem, esse texto tem Marcos, tem Mateus, tem Lucas, né? E a mulher que tinha um fluxo de sangue. E vou ler aqui só um, irmão, a palavra no 5:28, ele diz assim: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes sararei. Essa que fala de uma mulher, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Deus, faz presente, meu Pai, no meio do Teu povo. Esteja conosco, meu Pai, estende Tua mão, meu Pai, e nos dá sabedoria, Pai, para falar da Tua palavra, Senhor Deus, que nós não venhamos falar de nós mesmos, mas sim, meu Pai, falar, meu Pai, da Tua edificação, porque a Tua palavra é edificação, Tua palavra é de salvação, Tua palavra, meu Pai, é de vida eterna, Senhor Deus e Pai Santo, faz presente no meio do Teu povo, é o que eu te peço, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Glória a Deus. Esses textos, irmão, já foi muito falado. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Aleluia. Já foi bastante pregado por muitos, né? Muitos que já abriram as suas Bíblias e falaram dessa passagem que aconteceu quando Jesus já vinha de uma cidade ou um povoado assim. Ele já vinha pregando a palavra, porque a missão de Jesus era falar da palavra, falar do reino dos céus. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo em ordem do Pai, né? E para falar da palavra, falar como é os céus, falar como o povo podia se edificar, estar na presença dele. Antes de Jesus vir, tinha a lei. A lei, ela ensinava, a lei, ela veio para que o povo pudesse andar através dela e não viesse a pecar. Mas ela não dava assim, tipo, a salvação como Jesus estava explicando, estava mostrando, vocês hoje não é para viver mais por essa parte aqui, mas sim viver pela graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus Cristo, ele veio pregando e mostrando, dizendo como era aquela cidade, como era que poderia o homem se corrigir dos seus erros, como ele podia ir para os céus, como ele podia entrar no reino dos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus Cristo, ele vinha pregando isso, falando disso, e ele, no meio dessas pregações que Jesus vinha pregando, ele também vinha fazendo maravilha no meio do povo. Quantas pessoas não foram curadas, quantas pessoas endemoniadas que foram libertas, pessoas que viviam aprisionadas por um espírito ruim, e Jesus libertou. A gente vai ver, irmãos,
uma parte daquele homem que vivia acorrentado, né? E Jesus foi até lá e libertou aquele homem. E outros mais, tinha um menino que era doente, que dava desmaio, e Jesus foi lá e libertou, curou. Teve aquela mulher que ele ia a caminho, o filho dela tinha morrido, e Jesus foi lá e deu a vida. Jesus Cristo, ele veio fazer isso, mostrar como ele tinha poder, como ele ia fazer e como nós também nos devemos fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele também deu ordem aos escolhidos dele. Jesus Cristo, ele escolheu 12 discípulos para andar com ele. Um se perdeu, um procurou o canto dele, ele se afastou-se, mas aquele que ele escolheu e andou na presença dele, esse Jesus Cristo deu liberdade para que ele pudesse fazer o que ele podia fazer, curar, que ele pudesse levar a palavra, curar, libertar, podia ressuscitar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso, irmãos, Jesus Cristo, ele deu essa ordem para que eles pudessem fazer isso. E isso não ficou só neles não, irmãos. Se a gente vai ver, Jesus Cristo, ele também, a palavra do Senhor, ela mostra que é para nós hoje também, para nós também podemos fazer as mesmas coisas que Cristo fez, que os apóstolos dele fez, e outras pessoas mais. Essa palavra, irmãos, ela é viva e ela edifica, ela salva, ela tem poder. Se nós buscar, irmãos, a presença do Senhor, se nós se edificar na presença do Senhor, maravilha vai acontecer no meio do povo de Deus, porque foi promessa que Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar aqui, e vocês podem fazer as mesmas coisas que eu faço, e pode fazer até melhor. Por quê? Porque Cristo está diante daquele que é todo poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa mulher, irmãos, Jesus Cristo já vinha de outros cantos, que já tinha libertado, tinha curado, tinha pregado a palavra dele. Louvado seja o nome santo do Deus. Já tinha mostrado o caminho dos céus. Louvado seja. E ali a palavra do Senhor diz, que aqui no 28 ela diz, porque dizia: se tão somente tocar nas vestes de Jesus Cristo. Se ela tocasse, essa mulher, a palavra do Senhor diz que ela vivia doente há 12 anos, ela vivia sofrendo com uma enfermidade que não tinha cura, não tinha remédio que pudesse curar, que ela pudesse ser livre, que ela pudesse ter saúde. Ela não tinha como. Os médicos viviam bendizendo a casa dela. Até o texto diz que o que ela tinha, ela já tinha gastado tudo. Ela já tinha gastado tudo com esses médicos, através dessa doença dela, que ela estava doente, estava enferma. Mas um dia ela ouviu falar, vamos supor assim, ouviu falar de alguém que tinha poder, ouviu falar de Jesus que fazia maravilha. Eu creio que ela ficou com aquilo na cabeça dela. Eu creio que ela ficou assim, mas eu creio que em vez do tempo que ela vivia já doente, eu creio que ela vivia assim, debilitada. Ela não tinha muita força. Talvez ela não tinha coragem. Eu estou dizendo isso as minhas palavras. Não estou dizendo que está escrito aqui não. Como fosse assim as minhas palavras. Porque se nós, quando estamos doentes, irmãos, nós faz o quê? Nós vamos procurar uma rede, uma cama para se deitar, procurar um remédio para tomar, para se fica aquilo. Por quê? Porque a gente fica fraco, fica sem força. Eu creio que essa mulher, pelo tempo que ela vivia doente, acamada e sofrendo com essa enfermidade que ela tinha, eu creio que ela ouviu falar de Jesus Cristo, mas ela não tinha força de ir até ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ela ficou ali, mas ela talvez não esqueceu daquela palavra de ouvir que Jesus que passava em outras localidades, curava, ali ele libertava, ele expulsava os demônios, ele ressuscitava. E ela vinha talvez escutando aquelas conversas. Quando foi um dia, Jesus Cristo ia passando, e talvez em frente à casa dela, como se a palavra dissesse que passava na frente onde ela morava, da frente da casa dela, e ela escutou uma multidão. Ela escutou talvez voz, muita gente andando, e ela perguntou quem passava naquele local ali. E disseram: é Jesus Cristo. Aí naquela hora ali ela teve aquela ânima, aquela força de dizer que somente tocar.
Ali eu creio, irmão, que ela saiu se arrastando, ou não sei como foi que ela saiu, mas ela teve aquela fé, ela acreditou. Irmãos, não tem como, irmãos, nós vimos para uma igreja dessa aqui, irmãos, se nós não tiver fé, se algo não acontecer na nossa vida, nós não vamos servir a Deus, irmãos, se nós não tiver fé. Nós não vamos crer em Jesus Cristo se nós não tiver fé. Nós não vamos aceitar Cristo se nós não tiver fé. Vamos ter que ter fé, irmãos, para nós acreditar na palavra. A palavra não vai entrar de qualquer jeito em nós. Nós vamos acreditar, nós vamos ter fé. Nós vamos ter fé naquele que ressuscita, que vivifica, que pode fazer maravilha no meio do povo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu creio, irmãos, que essa mulher saiu de dentro daquela casa ali, mesmo assim debilitada, ela saiu no meio daquela multidão. E vê, irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, onde ele passava, ele levava multidões. Não era só 2, 3 pessoas, não, ele levava multidões. A gente vê aquelas multiplicação quando Jesus multiplicava aqueles pães, aqueles peixes, a gente vê, irmãos, que era muita gente, de 5.000 para lá. Jesus Cristo não andava com pouca pessoa, ele andava com muita. E aquela mulher saiu se arrastando. Assim a palavra do Senhor diz, que ela saiu se arrastando e ali tocou nas vestes de Jesus. Se nós, irmãos, se nós como crente, como servo do Senhor, o Senhor nos escolheu para ser servo dele, para servir a Ele, para servir uns aos outros. Nós temos que servir uns aos outros, irmãos. Se nós não servir uns aos outros, nós não estamos fazendo nada também. Nós temos que ver a necessidade um do outro, nós temos que ver a precisão do outro. Se um está sofrendo, passando por algo difícil, nós temos que chegar junto e ajudar, seja o que for, irmão. Se for através, se precisar de uma oração, nós temos que estar ali orando. Se ele não está vindo à igreja, tem que ir na casa dele, irmãos. Isso, irmãos, a Bíblia ensina, nós temos que ir visitar para ver o que está acontecendo. O que é que está acontecendo com ele, se ele está enfermo ou se está só relaxa, para que ele, irmãos, possa ter ânimo, para que ele possa ter coragem, para que ele possa se fortalecer de novo e vir buscar a presença do Senhor. Jesus Cristo, irmãos, se nós não buscar, irmãos, nós não tiver essa coragem, essa fé, essa vontade, irmãos, nós não vamos alcançar nada de Deus. Jesus Cristo, Ele está para ajudar, Deus está para nos ajudar, mas isso também é se nós buscar as coisas do Senhor. Deus nunca vai pegar o que Ele tem, irmãos, e vai dar para ninguém se você não buscar. Ele só dá para aqueles que o buscam. Louvado seja o nome santo do Senhor. A gente, irmãos, se a gente não buscar, irmãos, com fé e com alegria, com vontade, nós não também vamos alcançar as coisas de Deus. A gente pode viver em oração, irmãos, mas se você não crê, irmãos, no que vai acontecer, também nós não recebemos. Eu digo por mim mesmo, irmãos, quantas vezes eu já orei, irmãos, por causa assim, eu nunca fui respondido. Por quê? Porque às vezes eu vou sem fé, eu vou sem acreditar, eu não vou com aquela fé. Vai acontecer, eu não vou com aquilo, irmãos, mas se eu for com aquilo dali, com aquele propósito de dizer, eu vou orar e vou crer e vou ver a manifestação do Senhor, e isso vai acontecer na minha e na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que eu digo isso, irmãos? Sabe por quê, irmãos? A minha filha, eu já contei isso aqui na outra, onde na outra igreja ali, eu contei, a minha filha, ela nasceu um caroço no umbigo dela, um caroço grande, bem grande assim, e inchado, não podia, a barriga dela ficou aquele nó bem grande assim. Aí ela parece que veio aqui no hospital, parece que fez uns exames, né? E o médico passou uns remédios, as coisas, mas continuou com aquele, não passou. Aí quando foi um dia, ela amanheceu chorando, dizendo, pai, isso aqui está doendo e está crescendo, e a barriga dela inchada, irmão, sim, aquele nozão na barriga dela. E eu preocupado, porque eu não sabia o que fazer. Já tinha ido do médico, arrumado remédio, mas não tinha dado certo, não tinha sido curada. E ali, aquele nozão bem grandão, eu bati assim, o dedo assim, era duro, aquele coisa, e o caroço dentro do umbigo, aquele caroção bem grandão assim. Aí minha filha agora só tem uma coisa, né, fazer, eu já orava.
Eu já estava orando por ela assim, mas não tinha visto o resultado ainda. Mas naquele momento ali, ela deitada na rede, que nós tinha acabado de amanhecer o dia. Aí eu fui lá e a Alane foi e me chamou, a minha esposa, me chamou e disse: a menina está chorando, tem que levar ela ao médico. Não, vamos orar, vamos crer no Senhor, que o Senhor é de fazer o mover dele. Naquele momento, irmãos, eu fechei meus olhos e pedi a Deus, e clamei com fé. Não foi só assim de boca para fora jogando palavra, eu creio, foi com fé. E quando eu estava orando, irmãos, clamando ao Senhor, ela foi e disse: pai, uma mão me tocou. Ela disse que quando aquela mão tocou, irmãos, aquele caroço, o pus saiu para fora. O pus saiu para fora imediato, irmãos. Imediato. Pode perguntar a ela, ela está ali, ó. E quando eu estava orando, e eu falando com o Senhor, e contando a situação que ela estava acontecendo com ela, e eu sem saber o que fazer, e contei para ele: Senhor, eu não sei o que fazer. O Senhor sabe, o Senhor tem que poder. E naquele momento ela disse: pai, o pai tocou em mim, pai. Não, toquei não, minha filha, pois uma mão me tocou, pai. Aí quando ela olhou assim, que levantou, estava aquele pus saindo para fora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê, irmãos? Porque eu fui buscar o Senhor nesse momento, irmãos. Não foi só com a palavra, sem vazio, mas sim, irmão, eu botei aquela fé, irmãos, crendo que Deus naquela hora Ele ia fazer o mover dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não gosto nem de contar isso, irmão, que eu às vezes me emociono e fico assim com vontade de chorar. Mas chorar não é de alegria, irmãos, porque naquele momento que eu orei pedindo, assim, intercedendo por ela, Deus naquele momento Ele me ouviu as orações e ela foi curada a partir daquele dia, irmãos. Os remédios, irmãos, ainda estão lá em casa ainda, irmãos. Os remédios ainda estão lá em casa ainda. Tem um bocado de remédio. Se ela não botou no mato, tem um bocado de remédio. E naquele momento, irmãos, ela aqui dali se estancou, aquele pus saiu e ela ficou boa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí ela veio aqui no hospital ainda. Aí o médico foi e disse: não, agora não tem mais coisa, não, tome só uns corpos para desinflamar e pronto. E foi isso, irmãos. E naquele momento, irmãos, ela foi curada. Por quê, irmãos? Porque eu orei naquele momento com fé. Se nós, irmãos, buscar o Senhor, nós temos que ir com fé, acreditando que Ele pode fazer maravilha na nossa vida. Ele tem poder para fazer tudo. Não existe, não, isso não vai acontecer, isso não vai dar certo. Porque, irmãos, que hoje as igrejas não acontece mais nada dentro da igreja, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós sentimos qualquer coisa, nós estamos lá na farmácia comprando remédio. Nós não estamos buscando a Deus, nós não estamos acreditando, nós estamos dentro da igreja glorificando, mas não crê que Deus tem poder. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para isso, irmãos, nós temos que crer, nós temos que ver, irmãos, o mover de Deus. Se isso não acontecer, irmãos, a igreja não vai ter edificação. Não tem não, irmão, edificação não. Tem que ter o mover de Deus, tem que acreditar no Senhor para que Deus possa se manifestar no meio do povo dele, no meio da igreja. Ali, irmãos, tem que, se chegar um doente, tem que sair curado, irmãos. Antigamente, no passado, quando aqueles discípulos andavam na presença do Senhor, a palavra do Senhor diz que eles faziam maravilha no meio daquele povo. Tinha muito deles, irmãos, que a palavra do Senhor diz que botava aquela fileira de gente só para os apóstolos dele passar e a sombra dele curar aquele povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo, a palavra do Senhor diz que Paulo, até os aventais, irmãos, aqueles aventais o povo levava para quê, irmãos? Levava para casa, que às vezes tinha um doente e passava aquele avental naquela pessoa e aquele doente era curado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque, irmãos, que hoje não acontece nas igrejas? Porque, irmãos, nós somos falhos. Às vezes nós se incomoda com a vida do outro, mas nós não repara para nós mesmos. Às vezes nós estamos falando na vida de outro, mas nós não tem coragem de glorificar e buscar a presença do Senhor, para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós buscar, irmãos,
nós vamos tocar e nós vamos alcançar a graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa aconteceu com esta mulher, irmãos. Essa mulher que vivia há 12 anos, irmãos, vivia há 12 anos, e ela teve aquela atitude: se somente eu tocar, se somente eu tocar nas vestes dele, eu sararei. E naquela hora a palavra do Senhor diz, quando ela tocou, naquele momento, irmãos, aquele sangue estancou, ela se sentiu limpa, curada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele povo no tempo da lei, irmãos, além de ela viver doente, ela era imunda, porque ela tinha fluxo de sangue. A pessoa que tinha esse problema, ela nem no meio da sociedade ela podia andar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque, irmãos, porque para os outros ela era imunda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ela teve aquela atitude. Um dia, eu creio assim, que um dia ela ouviu falar de Jesus, e ela ficou com aquela palavra na mente dela, e um dia Jesus passou em frente à casa dela, e ali ela disse: se somente eu tocar, eu sararei. Se somente eu tocar, eu fiquei curada, eu ficarei curada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, busque tocar em Jesus, busque tocar em Jesus, que Deus vai fazer maravilha na vida de qualquer um. Deus vai melhorar o seu louvor. Você vai ter mais atitude, você vai se alegrar mais, você vai louvar mais bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se for enfermidade, eu creio que o Senhor vai curar. Se for o que for, irmãos, Deus vai libertar. Se for um filho que estiver nas drogas, Deus vai tirar. Se for uma enfermidade, Deus vai limpar, irmãos, porque Ele, irmãos, Ele é quem cura, Ele é quem cuida. Ele cuida dos dele, não, Ele não cuida lá de fora, não. Ele cuida daquele que escolheu, Ele cuida daquele que anda na presença dEle. Ele cuida, irmãos, daquele que glorifica e exalta o nome dEle com sinceridade, assim como hoje já foi dito, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você é um adorador, pois adore a Jesus. Louvado seja, adore, porque Ele quer adoradores. Deus quer que adore o nome dEle. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu também já contei isso aqui, irmãos. Contei aqui, já contei para os outros irmãos. Irmãos, tinha um problema em mim. Irmãos, que em mim era um caso sério. Cãibra. Irmãos, eu não podia fazer nada. Nem comer direito eu podia comer. Porque na hora que eu botava o de comer na boca, quando eu ia mastigar, irmãos, dava cãibra nos queixos. A cãibra, irmãos, que ficava, se eu abrisse a boca assim, e fosse na hora da cãibra, ela ficava aberta. Não tinha como fechar, ela travava tudo. Se eu ia trabalhar, irmãos, passava o dia trabalhando no mato, que a gente mora no mato, a gente trabalha na roça. Quando eu vinha para casa, irmão, eu vinha todo duro assim, ó. Porque se eu enrolasse a perna aqui, ela travava isso aqui, ó. Aí pronto, eu não saía mais do canto. Não saía de jeito nenhum. Se eu trabalhasse, fosse trabalhando... capinando nos braços, irmãos, não tinha como. O lado assim da barriga, esse negócio, esse lado assim da minha barriga, isso aqui, irmão, travava que eu ia assim, ó, lá embaixo. Aquele negócio mesmo que só faltava mesmo assim morrer. O meu coração, irmãos, eu sentia cãibra nele, que ele balançava assim dentro. Quando ele dava uma coisa, eu sentia ele balançar assim dentro. Sentia aquele negócio, irmãos, era tão ruim. Acho que eu creio que vocês também já sentiram cãibra. Irmãos, dava cãibra daqui, ó, até esse negócio aqui. Não tinha como me mover de jeito nenhum. Quando eu ia me deitar, que eu gosto de dormir de rede, não gosto de cama. Quando eu ia me deitar, eu não podia encolher as pernas, tinha que dormir reto. Porque se eu encolhesse as pernas, a cãibra pegava e eu tinha que esticar, e ali só faltava não aguentar. E para sair a dor depois, a demora que fazia. Quando foi um dia, eu estava trabalhando lá para um senhor que mora lá perto, lá de casa. E nesse dia, eu trabalhando e ele era perto da casa dele, e ele lá olhando. Ele olhando e eu trabalhando, e aí começou a cãibra do lado. Aquele negócio vinha e puxava. Puxava e eu me esticava para o outro lado e trabalhando, e não podia parar, que o homem do dono do serviço estava lá. Aí agora pronto, agora eu vou
morrer mesmo aqui. Aí eu fiquei lá, trabalhando e puxando para um lado, e eu botava para o outro. Quando eu botava para o outro, tacava o outro lado. Aí naquele momento ali, irmãos, eu fui e falei com o Senhor: Senhor, o que é isso, Senhor? Por que é que eu sinto tanto isso? Eu fui e falei, contei a minha situação para o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, sem mentira nenhuma, irmãos, veio uma voz na minha cabeça, no meu ouvido, e disse assim, você a partir de agora está curado. Sem mentira nenhuma, não estou contando conversinha, porque eu não vim aqui para falar de mentirinha, de coisa. Irmãos, naquele momento, irmãos, que eu falei com o Senhor, Ele disse, aquela voz, a partir desse momento, você está curado. Irmãos, parece que destravou tudo. Aí eu comecei a trabalhar e naquela palavra, né, que eu escutei, aí eu parei assim, né, e eu olhei se tinha alguém perto de mim e não vi ninguém. Aí eu fiquei assim, aí a palavra diz assim, aquela voz diz assim, mas o irmão, você tem que pedir uma oração ao pastor. Isso talvez fosse na segunda, assim, segunda ou terça-feira. E o pastor, ele ia lá para a casa da minha irmã todas as quintas, não era, pastor? Todas as quinta-feiras, ele ia lá para casa fazer uma reunião na casa da minha irmã. Quando chegou lá, isso já tinha acabado, irmãos. Não senti mais nada. Trabalhei o outro dia, até chegar quinta-feira, eu não senti mais nada de cãibra. Quando foi na quinta-feira, cheguei para o pastor e disse: pastor, uma voz me disse, eu falando com o Senhor, e uma voz disse que era para mim pedir uma oração, pastor, porque eu tinha sido curado das cãibras que eu sentia. Aí o pastor foi e orou. Sim, irmãos. Desde esse dia, dessa voz que falou comigo e disse que tinha que pedir oração, pastor, eu nunca mais, irmãos, senti cãibra. Nunca mais. Eu não podia fazer nada, irmãos. Eu não podia trabalhar, não podia fazer nada porque eu sentia cãibra em todo canto, irmãos. Mas Deus me curou. Eu fumava, e tem uma vez que eu trabalhava lá em Fortaleza, estava trabalhando na oficina. Aí quando eu estava lá trabalhando, Aí todo mundo saíram, os outros lá saíram, que eu trabalhava com meus primos, aí saíram e foram embora. Quando isso eu ainda não era crente ainda não. Aí eles foram embora. Aí eu fiquei sozinho, já era meio-dia, eles foram almoçar, né? Aí eu fiquei na oficina para a oficina não ficar fechada meio-dia. Aí eu fui e peguei um cigarro. Aí tinha uma cacimba assim, eu fui lá para essa cacimba, aí peguei o cigarro, fui acender aí. Uma voz veio bem no meu ouvido e disse: eu te dei a vida que tu quer destruir. Eu olhei, tomei um susto, e eu tomei um susto e olhei, fiquei olhando para quem estava falando comigo, não vi ninguém. Mas eu não era crente, peguei o cigarro, acendi e fumei. Não era crente, não sabia de nada, né? Só essa voz disse. Quando foi com o tempo, irmãos, começou aquele negócio na minha garganta. Aquele negócio ardendo na minha garganta. Aí eu fiquei assim, aí passava a noite todinha acordado. Eu não contava nem para Elane, para não fazer ela ficar nervosa, essas coisas assim, eu ficava. Aí eu fui na farmácia, comprei uns remédios, tomei. Quando eu tomei, aí passou bem um mês, aí voltei a fumar de novo. Aí voltei a fumar de novo. Aí foi o tempo que eu vim para cá, vim embora para o interior. Aí cheguei aqui e comecei a fumar do mesmo jeito. Aí a garganta começou a doer de novo. Aquele negócio doendo, latejando. Assim como se fosse nessas veias assim. Aquele negócio latejando. E ali eu fazia massagem assim. Aí aliviava um pouquinho, era pouco tempo. Aí começava de novo, aquela dorzinha de novo. Aí eu parei de fumar, né? Mas só que a dor também não foi embora não. Aí a mãe tinha um bocado de remédio que ela toma lá para dor. Eu comecei a tomar esse remédio dela. E aquele negócio doendo. Aí quando foi um dia, sabe que eu vou olhar o que tem na minha garganta? Aí eu fui, peguei um espelhozinho. Aí olhei, né, para dentro, abri a boca e aí olhei para dentro do coisa assim. Aí lá embaixo assim, nesse negócio da garganta assim, aí eu vi, irmãos, tinha um bocado de um negocinho cheio de pus. Em vez de eu fumar cheio de pus, assim, aquele negócio cheio de pus. Rapaz, naquela hora ali parece que o mundo desabou para mim. Parece que eu
fiquei assim sem chão. Quando eu vi aquilo dali, meu Deus, o que é que agora eu tenho? Agora eu vou morrer. Porque, irmãos, eu imaginei isso, sabe por quê? Porque lá em Fortaleza tinha um senhor que ele morreu gritando em cima de uma cama. Por causa de quê? Por causa de cigarro. Deu uma doença no corpo dele e parece que entupiu uma veia, não sei o que foi. E ali ele morreu gritando, morreu de dor. E eu imaginei isso também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu creio, irmãos, que aqui dali era o Senhor já trabalhando. O Senhor trabalha, irmãos. Nós não entende como o Senhor trabalha, mas Ele trabalha, irmãos. Mesmo nós não sendo crente, mas o Senhor, quando Ele quer alguém para Ele, Ele vai fazer algo para aquela pessoa se despertar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, irmãos, a partir daquele momento eu não fumei mais. E ali eu fui tomar os remédios da mãe, tomei quase tudo. Aí foi passando, foi limpando. Aí foi passando os dias também, aqui da dor também sumiu. Aí apareceu o pastor, nesse tempo apareceu o irmão Cício Crasto. Aí fez, né, fez o convite para nós. E nós aceitamos, graças a Deus. E hoje nós estamos aqui. Hoje não está mais só eu, nesse tempo era só eu e a minha irmã, e nesse tempo era minha mãe também, né? Aí nós só juntamos lá, louvado seja, e hoje nós estamos aqui, irmãos. Está crescendo a família do Senhor. Isso aqui, irmãos, isso aqui é só tipo, nós estamos assentados, irmãos, fazendo nosso assinamento, irmãos, para no dia que o Senhor Jesus Cristo vier buscar o povo dele. Aqui nós estamos só fazendo, carimbando a nossa passagem, louvado seja o nome santo do Senhor, para que no dia que Jesus Cristo se manifestar, a palavra do Senhor diz que esse mundo, irmãos, esses céus, ele vai se abrir como um estrondo, louvado seja o nome santo do Senhor, e todo mundo vai ver Cristo vindo até as nuvens, e das nuvens ele dar a ordem aos anjos, irmãos, e os anjos vai recolher o povo dele. A palavra do Senhor diz que os sepulcros vão se abrir e os mortos que morreram em Cristo vão se levantar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vão se levantar para quê, irmãos? Para estar na presença de Deus nos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós ainda estiver vivos, irmãos, nós vamos ver tudo isso. Nós vamos subir também para os ares, não mortos, mas vivos, porque a palavra do Senhor diz que nós vamos ter outro corpo diferente. Nós não vamos ter esse corpo aqui, nós vamos ter um corpo glorioso, assim como o corpo de Jesus Cristo é glorioso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é promessa de Deus, isso foi promessa de Jesus Cristo, que um dia ele viria buscar um povo, e esse povo, irmãos, também tem duas coisas na Bíblia. A palavra do Senhor diz que no tempo que Jesus Cristo veio, ele morreu e ressuscitou. Jesus Cristo já veio, irmãos, veio para aquele povo daquela época, daquele povo da lei. Jesus Cristo veio para aquele povo, ele morreu e ressuscitou e fez presente a ele. Mas tem outra promessa, essa promessa é para o futuro, para nós, irmãos. Depois daqueles somos nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou. Jesus Cristo, ele fez presente no meio daquele povo. Se Cristo tivesse, irmãos, ressuscitado e não tivesse feito presente no meio daquele povo, jamais ninguém acreditaria em Jesus. Mas ele morreu e veio, ele veio para aquele povo. Mas a promessa hoje é para nós, para os da fé, para aqueles, irmãos, que andam, para aqueles que buscam edificação no Senhor, para aquele que confessou o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque aquele povo, irmãos, no tempo de Jesus, que ele veio na lei, aquele povo era o povo lá de Israel. Hoje nós não somos o povo de Israel, irmãos, nós somos agora, porque quando nós confessamos Cristo, nós passamos a ser povo de Israel.
Mas antes de nós conhecer a palavra de Cristo, nós não era povo de Israel. Cristo veio para aquele povo e a promessa chegou até nós. Por quê, irmãos? Porque eles rejeitaram, eles não quiseram Cristo, eles não quiseram se edificar, pegaram Cristo, botaram numa cruz e penduraram, mataram. Ali, irmãos, rejeitaram a Cristo. Para quê, irmãos? Para que essa palavra, para que a edificação chegasse até nós, para que nós tivéssemos a salvação. Porque, irmãos, no tempo do povo de Israel, o povo gentil, irmãos, não tinha como entrar nem dentro da igreja. Eles tinham vontade de entrar, mas aquele povo, eles queriam só para eles. Eles tinham vontade de estar lá dentro, eles olhavam só pelas portas, mas eles não entravam para dentro. Por quê, irmãos? Porque o povo de Israel queria, eles se achavam só um povo de Deus. O povo que não era o povo de Israel, o povo gentil, não era considerado como o povo de Deus. Mas se isso é a promessa, irmão, se a gente for ver a Bíblia, ler a Bíblia lá do tempo passado, irmãos, ver se essa promessa não foi feita para nós. Foram aquele povo, irmãos, rejeitaram a Cristo, pegaram Cristo, mataram. Para quê, irmãos? Para que essa promessa pudesse chegar até nós, para que a salvação pudesse chegar até nós. Cristo morreu, ressuscitou e se apresentou vivo para eles, mas para nós Cristo um dia vai vir. A palavra dele diz, irmãos, que ele vai vir até as nuvens, e dali das nuvens ele dá ordem aos anjos, e os anjos recolherá todo o povo de Deus. Aquele que andou na presença de Deus, esse vai subir para os ares. Aquele que se apresentou diante de Deus, este vai estar com Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqueles, irmãos, que não morreram, também vão subir, vão fazer presente na presença de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso não é uma coisa maravilhosa, irmãos? A palavra do Senhor diz que nós não tínhamos vida, mas Jesus Cristo, ele morreu para que nós pudéssemos ter a vida. Nós não tínhamos esperança, mas a esperança hoje nós temos, porque nossa esperança, quem é, irmãos? A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é a vida de Cristo. Nós buscar edificação, nós vamos, irmãos, estar, irmãos, naquela grande cidade. Nós vamos estar na presença de Deus. Lá nós vamos ver os apóstolos de Jesus. Nós vamos ver aquelas pessoas, irmãos, que foram levantados por Deus. Naquela época nós vamos ver, irmãos, porque nós vamos estar todo mundo lá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque, irmãos, nós não devemos, irmãos, se relaxar, irmãos, para que essa promessa possa se afastar de nós. Nós devemos se edificar, buscar sempre a presença do Senhor. Porque, irmãos, se nós relaxar, se nós não quiser, irmãos, nós pode ficar para trás também. Assim como aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que Deus tirou lá da terra do Egito, aquele povo, irmãos, não foram, muitos deles não entraram naquela terra. Por quê, irmãos? Pela desobediência. A palavra do Senhor diz também, irmãos, se nós não tiver obediência, nós também pode ficar, irmãos. Nós devemos ter obediência à palavra do Senhor. Nós devemos olhar a palavra de Deus e se edificar nela, porque nós jamais, irmão, nós vamos entrar no reino dos céus sem edificação. Sem jamais nós vamos entrar no reino dos céus, irmãos, se não for, irmãos, através de Jesus Cristo. Jamais, irmãos, nós vamos entrar no reino dos céus, irmão, de qualquer jeito, irmãos. Não vamos não, irmãos. Precisamos estar na presença de Deus, precisamos estar edificados, precisamos, irmão, desse tocar, precisamos, irmãos, se unir. Precisamos, irmãos, não se unir, não é só com nós aqui não, ter essa união também com Jesus Cristo. Não adianta, irmãos, você ler um texto da Bíblia hoje e amanhã você está fazendo as coisas erradas. Não adianta você estar na igreja hoje e amanhã está falando da vida alheia. Não adianta, não existe edificação aí, não existe não, irmãos. Não existe. Não existe edificação quem fala mal um do outro. E principalmente, irmãos, quando fala do próprio irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não há edificação. Não tem como chegar aos céus. Não tem como. Porque, irmãos, para nós chegar aos céus, nós temos que ter santidade. Nós temos que ter essa santidade em nós, irmãos. E se nós não haver santidade em nós, a palavra do Senhor diz que jamais nós verá Deus. Deus está chamando.
Deus chama o povo para ser dele. Deus quer nos unir, nos edificar. Ele quer nos mostrar o caminho, assim como Ele, quem é o caminho, irmãos? A palavra do Senhor diz que o caminho é Jesus Cristo. Não tem como nós ir de assim, eu vou por aqui, que é um atalho, eu chego mais rápido, não tem como. A palavra do Senhor diz que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Não é essa porta, irmãos, e quem é, irmãos, essa porta? A porta é Jesus Cristo, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos que entrar através dele. Muita gente, irmãos, está buscando outras coisas para se edificar, mas não tem como não existir edificação ali, irmãos, não tem como. Não há salvação, não tem esperança de vida nenhuma, irmãos, porque esse povo adora coisas que não existem. A gente vê, irmãos, que no tempo da lei existia muita gente, até o povo de Deus, se você está vendo assim, para as coisas mundanas, foram adorar outras coisas, e Deus não adotava esse tipo de coisa. Assim somos nós, irmãos, também. Nós temos que adorar o Senhor, estar na presença dEle, para que o Senhor possa nos unir. Devemos nos unir a Ele, ficar unido, para que o Deus possa trabalhar na nossa vida. Se nós não deixar, irmãos, Deus trabalhar na nossa vida, nós não vamos ser edificados, porque só quem pode edificar nós é Deus, irmãos. E para isso, irmãos, né, o Senhor, vá pensar, irmãos, que nós vamos se edificar. Não, o Senhor vai me edificar. Vai não, irmãos. Edificação é nós se doar para Deus. Se nós não se doar, se nós não buscar na palavra, na oração, fazendo as coisas certas, irmãos, Deus não vai nos ajudar. Se disser assim, não vou ser perdoado porque Deus vai me perdoar. O perdão, irmãos, nós só somos perdoados quando nós buscamos o perdão. Nós só vamos ser edificados quando nós buscamos a edificação, porque jamais Deus vai edificar ninguém que não busca. Não vai não, irmãos. Não vai edificar ninguém. Deus não vai levantar um obreiro se ele não pratica a palavra de Deus, se ele não tem interesse. Não vai fazer nada, não vai acontecer nada na vida de ninguém se a gente não buscar. Nós não vamos entrar nos céus, irmãos, se nós não buscar esses céus para nós, se nós não buscar Jesus Cristo, para que nós esteja na presença dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não tem como, irmãos. Nós devemos, irmãos, prestar atenção à palavra do Senhor. Nós devemos, irmãos, ler, irmãos, e ler com sabedoria e entendimento, irmãos, porque é aonde, irmãos, nós vamos se edificar, é aonde, irmão, nós vamos achar, irmãos, nós vamos achar a sabedoria, essa edificação, nós vamos achar para nós, meus irmãos, esta santidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que, irmãos, nós vamos achar essa santidade? Porque, irmãos, nós buscar na palavra, nós vamos estar falando com o Senhor, e o Senhor vai nos responder, e nós vamos ser mais e mais edificados, irmãos. Por quê? Porque nós estamos buscando no Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Passa ligeiro, né, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós, irmãos, não era nada. Nós não era nada, irmãos. E nós continuamos sendo nada, se nós não buscar no Senhor. Nós continuamos as mesmas coisas, mesma pessoa passada, se nós não buscar no Senhor. Para nós ser algo na presença do Senhor, nós temos que estar firme com Ele, para que Ele possa nos guardar, irmãos, nos dar saúde. O mal não vai nos tocar. A palavra do Senhor diz: não tem como o mal nos tocar se nós estivermos na presença de Deus. A palavra do Senhor diz que o demônio está lá aos arredores, jornando como um leão, mas ele não tem como vir. Por quê, irmãos? Nós temos um escudo, nós temos Deus. Mas se nós abrir brecha, irmãos, ele vai entrar com tudo. Por quê, irmãos? Porque nós estamos dando vaga a ele.
Irmãos, eu vejo na Bíblia, eu sei que os irmãos também lêem Bíblia. Muitos lêem Bíblia, creio que tem conhecimento da palavra de Deus. Demônio, irmãos, demônio. A gente diz, o demônio fez isso, faz aquilo. O demônio, irmãos, somos nós, que nós se levanta na vida de qualquer um. Nós somos os próprios demônios. Quem foi que teve o poder de ver demônio? E às vezes, irmãos, tem contenda no meio dos irmãos. Isso é coisa esquisita, irmãos. Vê se é coisa assim. É porque, irmãos, porque nós demos brecha, nós abrimos caminho para ele entrar. A palavra do Senhor diz, irmãos, acho que é em João, essas pessoas má, irmãos, elas saíram. Ele mostra o demônio. São as pessoas que andavam na presença do Senhor e se afastaram. Foram buscar outras coisas, foram viver como se fosse para eles mesmos. Não foram viver mais para Deus. E essas pessoas, irmãos, elas são tidas como demônio. Se a gente vai ver, irmãos, toda pessoa, irmãos, que ela se levanta contra os irmãos, ela é um demônio, irmãos. Ela é tipo um demônio. Você já vê em João 2, 18. Ele diz assim: filhinho, já é a última hora, como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo por onde conhecemos que é a última hora. Olha o que ele diz no 19: saíram de nós. Olha o que ele está dizendo: saíram de nós, saíram do nosso meio, irmãos. Saíram de nós, mas não era de nós. Por quê, irmãos? Porque se fosse de nós, tem uma palavra assim, de nós, né? De nós. Se fosse de nós, ficaria conosco. Ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. O mal, como diz, saiu do meio do povo. Se for mentira, é da Bíblia, eu estou só lendo. Diz que saiu do meio do povo de Deus e se desviaram, irmãos, e foram viver as coisas deles. Às vezes, irmãos, nós estamos na igreja, estamos bem, rindo, alegre um com o outro. Quando pensa que não, ri de um e mexe dentro. Por quê, irmãos? Porque às vezes um não vigia, lê a palavra, mas no momento daquela coisa, a palavra parece que ela é tirada da mente, da cabeça, e jogado fora, e ali vai perturbar o outro. E basta uma coisinha, irmãos, para atingir um. A palavra do Senhor diz que isso é como o fermento, irmãos. Um fermento, se pega uma massa e bota um pouquinho de fermento dentro, ela vai acontecer o quê? Vai inchar. Mesmo jeito também é quando o irmão se levanta contra o outro. Vai poluir todinho, irmãos. Vai poluir aquele canto. Isso, irmãos, nós devemos ter cuidado na palavra. Quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós escutamos a palavra de Deus, para que esse mal, irmãos, não venha acontecer. Não estou dizendo que os irmãos estão fazendo isso, não, irmãos. Só estou dando exemplo assim, de que quando a gente se reúne, não se reúne para o mal, mas sim para o bem, para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Para que isso aconteça, irmãos, para que Deus venha se alegrar, não entristecer com os escolhidos dele. Isso, irmãos, é uma falha às vezes que toda igreja tem, mas isso não era para ter. Mas é assim mesmo, nós ainda estamos na carne, né? Louvado seja. Isso vai se acabar no dia que Jesus vier buscar o povo dele. Nesse dia, irmãos, aí sim vai se acabar, não vai haver mais contenda, não vai haver mais dor nem choro, porque nós vamos estar na presença de Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Irmãos, eu sei que já é tarde, já é... Termina que hora aqui? Eu queria louvar um louvor, irmãos. Não é irmão tocar não, irmão. Não quer de... Não tem nada. O irmão nem pegou. Glória a Deus. Vou achar o hino aqui, irmão. É que eu... Glória a Deus, aleluia. Aleluia. 193, irmãos. Glória a Deus, aleluia. 193. Aleluia. Esse hino, irmãos, eu tenho ele assim como quando a gente pede água a Deus, está clamando a Deus por que Deus tenha misericórdia na vida da gente. Às vezes a gente está passando por um momento difícil. O que é que não passa nesse mundo por um momento difícil, né, irmãos? 193. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breves as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera,
espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Nós tão pecador, irmãos, que era. Certo que nós peca ainda, mas não é aquele pecado que nós vivia no passado, onde conhecia Cristo. Deus, por a sua bondade e misericórdia, enviando o seu Filho para nos resgatar. Ele não foi dizer, ora, nele tem pecado, não vai fazer isso, nele tem pecado. Não, irmão, ele não foi fazer isso. Mesmo em nossos pecados, ele se doou, ele deu o seu Filho, e seu Filho com aquela obediência morreu. Hoje nós estamos aqui, irmãos, devemos glorificar, se alegrar com um convite, o chamado que Jesus fez a nós, irmãos. E nós devemos cada dia se alegrar e estar mais unido a Ele. Para que, irmãos? Para no dia da manifestação dEle nós possamos estar também com Ele, louvado seja. Você, irmãos, que muita gente vai se alimentar, vai chorar. Se a gente vai ver na Bíblia, daquelas mulheres, ali é uma simbolização, mas ali é uma realidade também. Porque quando Cristo se manifestar para buscar o povo dele, irmãos, muita gente vai ver Cristo. A palavra do Senhor diz que todo mundo vai ver. Muita gente diz que a arrebatação, vai ter o arrebatamento, vai ser como um relâmpago. Não, irmãos, todo olho verá. A palavra do Senhor diz que todo olho verá Deus, Cristo até as nuvens, e o povo dele subindo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê, irmãos? Porque acharam graça na presença de Deus, acharam graça no convite que Deus fez, acharam graça, irmãos, nessa palavra revelada, irmãos. Ela está sendo revelada a nós. A palavra do Senhor diz, irmãos, que nem mesmo os sábios, irmãos, daquela época, ou qual foi o homem mais sábio do mundo aqui, que esteve no tempo da lei, foi Salomão. A palavra de Deus diz que foi Salomão. E a ele, irmãos, não foi revelado o que Deus quer passar para nós hoje. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Estava guardado, escondido, sem a gente ver lá. E Mateus tem isso. Mateus parece que 11, assim, se não me fala a memória. Ele fala sobre isso. Coisas que foi guardada para revelar ao povo dele hoje, o povo dele escolhido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, se eu fosse falar, eu passava a noite todo dia falando aqui de Jesus, irmãos. Mas o tempo já foi, acabou-se. Até extrapolado já. Vamos ficar de pé, irmãos, para ter... Tem escala, tem? Vamos fazer assim, irmãos. Depois da escala, eu vou começar a oração e o pastor termina, né, pastor? Louvado seja a escala. Quem é que é a escala? Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Irmãos, a escala da semana. Terça, grupo familiar na casa da irmã Marleide, liderado de evangelista irmão Gels. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, a sexta campanha de oração. Sexta, culto de doutrina, dirigente evangelista irmão Gelson e pregador pastor Flávio. Sábado, culto de senhoras, dirigente irmã Marina com a irmã Antônia e pregadora irmã Simone. Domingo, culto público, dirigente diácono Valério, pregador evangelista irmão Gelson. Irmãos, eu quero dizer, meus irmãos, que sábado tem culto de senhora. Mas os homens também podem participar, porque o culto, porque tem o nome de culto de senhora, mas a palavra ela é de Deus, ela é para todos nós, viu? E quem quiser vir, seja bem-vindo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós estar orando. Amém? Que os irmãos... Cada irmão, os irmãos, está aqui. Se tem algo assim que possa falar para Deus, que possa falar agora nesse momento, irmãos, que vamos estar unidos, irmãos, na oração, clamando a um só Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O nosso Deus é só um, irmãos.
Ele escuta cada um de nós, irmãos. Pode estar falando aquela zoada, mas Ele vai escutar a cada um de nós. Louvado seja. Nós não temos esse poder. Se o irmão fala aqui, outro fala ali, nós vamos ficar... Mas Deus, Ele tem esse poder para escutar cada um que está falando com Ele. Se o irmão, a irmã, tem uma dor, irmão, se tem uma dor de cabeça, ou uma dor numa perna, num braço, onde for, irmãos, fale para Deus. Conte nesse momento. Fala que Ele tem poder, e se apresente a Ele, irmãos. Pode ser a causa que for, irmãos. Pode ser por um pai, pela mãe, ou por um filho que venha também a buscar a palavra de Deus. Que nesse momento, irmãos, abra o coração para Deus e possa sentir, irmãos. Toque nele assim, irmãos. Assim como essa mulher da pregação que foi hoje, dessa mulher que tocou nas vestes de Jesus e ali foi sarada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que os irmãos possam abrir o coração, irmãos, nesse momento e possa sentir, irmãos, a presença de Deus. Louvado seja. Pode orando, irmãos. Bendito seja o nome santo do Senhor, Deus eterno e Pai. Oh, glória, Senhor Deus, glórias te damos, meu Pai. Neste momento, Senhor Deus, que aqui, meu Pai, estamos, meu Pai, levantando, meu Pai, um clamor a Ti, Senhor Deus. Abra a boca, glorifica a Deus. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Deus é para nós, louvado seja o nome santo do Senhor. Abra a boca e conte o seu problema para Deus. Não, às vezes, conta o problema para a vizinha, para o vizinho, mas nós devemos contar o nosso problema para Deus, que Deus Ele vai ouvir, vai analisar e vai socorrer. Louvado seja o nome santo do Senhor, Deus eterno e Pai santo. Faz presente, meu Deus, nesse momento, Senhor Deus, no meio do Teu povo, Senhor Deus. Derrama, meu Pai, agora a Tua unção, estende a Tua mão, meu Pai. Vê, meu Pai, cada um que aqui está Te adorando, buscando, que está crendo em Ti, está contando o problema, Senhor Deus, que o Senhor tem, é capaz de resolver, é capaz de curar, de libertar, Senhor Deus, aquele que está fraco, Senhor, aquele que está desviado, que possa vir para os Teus caminhos, que possa fazer presente a Ti, Senhor Deus e Pai. Oh Deus e Pai Santo, vem, meu Pai, nesse momento fazendo o Teu mover, vai curando, libertando, Senhor, vai, meu Pai, tirando, meu Pai, as dores, meu Pai, vai tirando toda coisa ruim, vai repreendendo todo o mal, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Deus eterno, Pai Santo, aqui está a Tua igreja, meu Deus, aí o Teu povo que escolheu, Senhor Deus, busca em Ti, meu Pai, em oração, busca edificação em Ti, Senhor Deus. Oh meu Deus e meu Pai, faz o Teu mover, Senhor, faz o Teu mover, Senhor Deus, no meio do Teu povo, Senhor Deus. Oh, aleluia, 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 Senhor Deus e Pai, vem renovando, Senhor Deus, batiza, meu Pai, o Teu povo com o Espírito Santo, Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, glória, glórias te damos, Senhor Deus, por o Senhor, meu Pai, nos ter resgatado, Senhor Deus, das más pensamentos, meu Pai, das trevas, Senhor Deus, e nos ter posto, meu Pai, no Teu reino de luz, Senhor Deus, que o Senhor possa, meu Pai, resgatar mais e mais ainda, Senhor Deus. Oh, meu Deus, meu Pai, faz o Teu mover no meio do Teu povo, sara, cura, liberta, em nome de Jesus, Senhor Deus. Aqui eu passo para o pastor, louvado seja o nome santo do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e as comunhões, consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós, e a paz hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.